E o dia tão esperado chegou. Hoje eu, professor Bruno Oliveira, vou tratar com vocês sobre alguns assuntos pertinentes às discursivas do TRE de Minas. Só quero ressaltar o seguinte: nós vamos tratar, eu vou passar para vocês algumas dicas para a prova do TRE de Minas pela Consuplan e no final vou trazer alguns possíveis temas que possam cair no que tange o direito eleitoral, ok? Então não se iludam, é apenas uma aula com dicas, ok? Você deveria aí, ao longo desse tempo preparatório, fazer e fazer, redigir e redigir questões discursivas. A ideia aqui é poder ajudá-los com algumas dicas para essa avaliação tão importante, tá? Só vamos lembrar o seguinte, pessoal. No dia 29, vocês farão aí duas questões discursivas, né, sobre os conhecimentos específicos. Nós estamos apostando que seja uma questão de direito eleitoral e a outra questão ela deve versar em direito constitucional ou direito administrativo, tá? Então, cada uma dessas questões terá uma valoração de 5 pontos, que nós vamos daqui a pouco mostrar para vocês o que será cobrado, quais serão os itens cobrados nessa discursiva. Ela é de fundamental importância para a sua prova, tá? Já ressalto para vocês, uma vez que é um concurso extremamente concorrido, com apenas 16 vagas, né? Candidatos por vaga acima de tudo que a gente possa imaginar, o diferencial será a nota da questão discursiva. Então, você precisa imediatamente se preparar para essa questão e se atentar que no dia da prova, ao pegar essa questão para fazer, tenha o total amor e carinho para essa questão. Ok? Muito bem. Quando eu falo de questão discursiva na modalidade Consuplan, então nós já falamos, né? Terá uma valoração de 5 pontos, em que os aspectos macroestruturais, eles são os pontuadores. O que isso significa? Você vai ganhar 5 pontos, né? Se você seguir todas as orientações aqui, você consegue 5 pontos. Por exemplo, pertinência de conteúdo e abordagem do tema, valoração de 3 pontos. Apresentação, legibilidade, letra, cuidado, hein? Margens e parágrafos, meio ponto. Estrutura textual. Então, a construção pertinente de introdução, desenvolvimento e conclusão, meio ponto. Objetividade, ordenação e clareza das ideias, 1 ponto, no total de 5 pontos. Então, os aspectos macroestruturais, eles são somados, né? Então, você aí terá até 5 pontos para adquirir. Mas a cada linha escrita serão avaliados os critérios, os aspectos microestruturais. Então, nesses critérios de 1 até 10, veja, nós temos ortografia, acentuação e crase no mesmo combo do código 1, inadequação vocabular 2, repetição ou omissão de palavras 3, falha de construção frasal ou falta de paralelismo, critério 4, 5, pontuação. 6, emprego de conectores. 7, concordância verbal ou nominal. 8, regência verbal ou nominal. 9, emprego e colocação de pronomes. E 10, vícios de linguagem, estruturas não recomendadas e emprego de maiúsculas e minúsculas. Como que é feito esse cálculo deflator que nós chamamos, né? Será reduzido da sua nota esses aspectos, os erros pertinentes a esses aspectos microestruturais. Então, veja, indicação de um erro por cada ocorrência dos tipos que nós citamos, sendo cada erro equivalente a 50 centésimos. Isso não significa que dos 5 pontos para cada erro é descontado meio ponto, até porque nós temos uma fórmula. Essa nota final de questão discursiva, que é a NFQD, como que ela funciona? Primeiro eu pego esses aspectos macroestruturais. Então, suponhamos que você tirou 5 e vou diminuir pela fórmula 3 vezes o número, né, a soma dos erros, que veja só, o que é esse B? Soma dos erros, considerando meio cada ocorrência. Então, se você teve 10 erros, 10 ocorrências, então 10 vezes meio dá 5. Então, eu vou pegar 3, multiplicar por 5 e dividir pelo total de linhas. Lembrando que o mínimo 10 linhas, máximo 15 linhas.
A dica do professor: procura escrever sem encher linguiça, sendo objetivo, até a 15ª linha. Porque quanto maior o número de linhas e esse número de erros, então veja só, nós temos uma regra desproporcional, né? Então, se você tem o maior número de linhas e o menor número de erros, esse desconto será menor, tá? Então, escreva mais. Isso, escrever mais não é encher linguiça, tá? Procure redigir coisas objetivas, tentando preencher até a 15ª linha, porque isso poderá ajudá-lo na hora de fazer a diminuição da sua nota nessa NFQD, ok? Muito bem. Primeiro, quando eu falo de linha, o que será uma linha preenchida? Uma linha preenchida é aquela que tenha, no mínimo, duas palavras completas. E essas palavras não serão contabilizadas como preposições, conjunções e artigos, né? Então, por isso que é a dica. Procure escrever mais da metade de uma linha, porque não corre o risco aí de você ter uma linha eliminada. Imagina, e ter uma linha eliminada e tem aquele tanto de erros, o número de erros descontados será maior. Então, cuidado com essa dica. Então, será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado ou ultrapassar a extensão máxima de 15 linhas. Então, cuidado. Existem as margens justamente para serem obedecidas. Não ultrapasse essas margens, porque será desconsiderado qualquer fragmento de texto escrito fora desse padrão. Então, se você tinha que escrever caramujo, escreveu cara até a margem, mujo fora da margem, cara, tem algum sentido? Não tem. Então, veja que teremos um problema gravíssimo na sua questão, porque esse trecho que ultrapassa as margens serão desconsiderados, né? Então, veja, se a sua nota final da questão discursiva for menor que 0, então ela será considerada 0. Pode ser menor, professor? Óbvio, né? Quando eu vou reduzir por aqueles critérios microestruturais, dependendo da quantidade de erros, vai ser superior à sua nota dos aspectos macroestruturais. Sendo inferior a 0, nota 0 na discursiva. Esse critério da correção do fator pertinência de conteúdo e abordagem do tema somente será divulgado com o resultado preliminar das provas discursivas, né? Então, bem provável que a banca vai lançar uma folha padrão de resposta, que era esperado, né? Para que veja se você foi pertinente a esse conteúdo e abordou o tema de forma pertinente, tá certo? Em caso de fuga a esse tema, de não haver texto ou de identificação em local indevido, o candidato recebe 0 na questão discursiva. Para cada candidato não eliminado nesta etapa, segundo os critérios do subitem 9431, que nós vamos falar, será calculada a nota final das provas das questões discursivas, obtida através das somas finais em cada questão discursiva, até porque são 2, né? Serão eliminados do concurso, olha os critérios de eliminação, e não terão classificação alguma os candidatos que obtiverem nota 0 no item 1, pertinência de conteúdo e abordagem do tema. Então, isso é muito difícil de acontecer, mas se você fugir ao tema totalmente, né, e obter 0, você será eliminado nesse item. Mesmo que você foi perfeito nos outros itens, atingiu notas máximas nos outros itens, mas não atingiu nota maior que 0 nesse item pertinência e abordagem do tema, você será eliminado. Tá? E também será eliminado aquele que em ambas as questões discursivas ou que obtiverem nota final nas provas discursivas inferior a 5 pontos. Se uma questão vale 5 e a outra questão vale 5, total de 10 pontos, se você tira 5 menos que 5, somando as duas, portanto, você terá uma prova eliminado. Você será eliminado do concurso público, mesmo que foi maravilhosamente bem nas questões objetivas. O edital, ele fala de um modelo dissertativo, então nós entendemos que é um modelo dissertativo expositivo, até porque o aluno será importante que ele exponha, né, justamente determinado assunto, determinado tema, faça a exposição de ideias
teorias e conceitos, sem necessariamente tentar convencer o leitor. Diferentemente do Enem, nesse momento você não tem que convencer o leitor. É algo posto, é algo dado, você vai apenas expor esse assunto legal, né? Esses dispositivos legais que serão questionados, essas teorias, né? Vamos imaginar uma teoria de direito administrativo que será cobrado nessa avaliação. Então nós temos uma modalidade aí dissertativa expositiva, ok? Muito do texto, dentro do seu texto de 15 linhas, é cobrado que fique pertinente ao leitor o entendimento de uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí muitos alunos perguntam, professor, necessariamente eu tenho que dividir em parágrafos? A dica é que sim, tá? Até porque fique bem mais delimitado e fácil para você escrever essa delimitação entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Nada impede de fazer um parágrafo só, até porque é uma questão dissertativa, né? Você está falando sobre. Mas é muito complexo delimitar a introdução, desenvolvimento e conclusão nesse único parágrafo. Se você delimita os parágrafos, né? Nós estamos falando de 15 linhas, 3 parágrafos seria o ideal, né? Se nós estamos falando de 15 linhas sendo 3 parágrafos, fica mais fácil de elaborar essa dissertação tendo como modelo a questão da introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando eu falo de introdução, você vai apresentar para esse examinador o tema central, de uma maneira mais clara. Essa introdução é uma das partes mais importantes, né? Porque deve conter as informações que você vai desenvolver ao longo do texto. Já esse desenvolvimento, basicamente, a própria palavra, por questões óbvias, é desenvolver esses argumentos que foram levados na introdução. Então, esses argumentos serão detalhados nesse desenvolvimento. Então, é importante que a ideia central, a resposta dessa questão, esteja presente no desenvolvimento. Nada impede que você já comece a responder na introdução, tá? Mas no desenvolvimento, você vai trazer aí fatos, exemplos, né? Apresentar justamente a defesa com propriedade. A palavra-chave aqui no desenvolvimento é a defesa com propriedade acerca de determinado tema. Bem provável que nessa questão discursiva não passe de 2 questões para cada questão, né? Subquestões. No máximo, 2 questões. Eu imagino que será uma, para ficar fácil de delimitar a introdução, desenvolvimento e conclusão. Seria sacanagem da banca colocar 3 questões em uma só, né? Para o aluno responder em 15 linhas. É praticamente impossível, né? No meu curso de discursivas, eu coloquei até mesmo para examinar com o aluno essa questão da capacidade de síntese. Mas na questão discursiva, eu imagino que será apenas uma única pergunta, dá para fazer uma introdução bem bacana, um desenvolvimento com corpo, né? Corporificado aí, embasado com propriedade. E a conclusão é a chamada de nova tese, por ser um momento de fechamento das ideias. Aqui você fecha as ideias e também, principalmente, inserção de uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Nessa conclusão, você, claro, vai fechar o seu texto, mas sempre colocando em xeque aquilo que foi discutido ao longo de toda a dissertação, né? Você vai chamar a atenção desse leitor para aspectos importantes. Então, traga informações novas nessa conclusão também a respeito desse determinado tema. Sobre a estética, muito importante esse assunto. Quando o examinador pegar a sua questão discursiva, é importante que ele veja e fale: que cara escreveu muito bem, né? Não ainda analisando o conteúdo, mas a forma como foi redigida. Por exemplo, legibilidade, harmonia. Não comece com letras grandes e vai diminuindo. Por isso que existe o rascunho. Use e abuse desse rascunho. Segundo, letra legível. Você não está fazendo uma receita de médico, né? Procure escrever legível. Até porque você não estará na hora de corrigir a redação com esse redator. Ele não vai entrar em contato com você por telefone e falar: olha, o que está escrito aqui? Não. Então, procure escrever, lembrando que o examinador tem que entender o que está escrito. Senão ele pode tirar até ponto de ortografia, dependendo da forma que você escreve determinadas letras, né? Então, precisa ter uma harmonia. Pode escrever letra de forma? Pode. Pode escrever cursiva? Pode. E cursiva de forma ao mesmo tempo? Não. Tá? Evita. Não pode. Então, é o cursiva ou letra de forma, tá bom? Respeito às margens, isso nós já falamos. É importante que haja o respeito às margens, não serem extrapoladas. No final das linhas, muitos alunos deixam espaços em branco, ele não vai até o finalzinho da linha. Gente,
é muito feio, não é um poema, não é uma poesia que você está escrevendo, é uma dissertação. Então vá até o final da linha antes de passar para a próxima. Não deixe aqueles gaps no final da linha, tá? Cuidado com as rasuras. Posso errar, professor? Óbvio que pode, mas faça apenas um traço firme sobre essa palavra e escreva a correta na frente. Nada de colocar os parentes no meio, né? Então, os parênteses não precisa, evita. Coraçãozinho, nuvens, não. Um simples traço firme sobre a palavra e à frente você coloca a palavra correta, né? Os buracos nas linhas, já falei. Equilíbrio no número de linhas, né? Então, se são 15 linhas, procura colocar o mesmo número de linhas para cada parágrafo, ficar uma coisa equilibrada, nada de períodos simples, né? 2 linhas, por exemplo, de parágrafo. Não, né, pessoal? Procura equilibrar o número de linhas entre os parágrafos. Algumas dicas importantes. Evite repetição desnecessária de mesmas palavras no mesmo parágrafo. Então, você pode parafrasear, você pode colocar sinônimos, né? Então, pense nessa questão de repetição desnecessária. Gírias, frases prontas, abreviaturas, clichês, estrangeirismo. Gíria, deixa só para falar com o seu colega no Facebook, né? Deixa gíria, é uma dissertação formal, evita isso. Numerais, normalmente por extenso. A dica que eu dou, de 0 a 20, procure escrever por extenso. Números grandes, né? Para 1564, não tem necessidade, né? Vamos colocar aí em numeral mesmo. Então, de preferência, numeral por extenso. É claro, essas exceções que eu passei. Não usar eu acho, na minha opinião, digo. Não coloca você, né? Eu não quero saber o que você acha. Disserte sobre o assunto. São temas que nós vamos tratar nas questões discursivas, são temas objetivos, né? Você pode ter uma opinião a respeito disso? Claro, mas vamos tratar o que está de acordo com a lei, tá? Sem primeira pessoa. Trate como terceira pessoa, do singular, do plural. Deixe a emoção de lado. Por exemplo, infelizmente, tristemente, né? Evite esses advérbios de modo, né? Nesse momento. Então, deixa a emoção de lado. Prefiro os períodos longos, já falamos, ao contrário dos períodos simples. E sobre coesão. Isso aqui é importantíssimo. Meu caro José e minha cara Maria. Ligar os trechos das orações. Ligar as orações, né? A conexão entre essas ideias é muito importante. Ao ler algumas discursivas, eu percebo que está totalmente desconexo um período de outro, não tem uma ligação, né? Então, nós temos alguns elementos coesivos que exercem função textual. Aqui não é uma aula de português, não é uma aula de redação, mas é importante você lembrar. Use e abuse do este, do esta, do isto, para antecipar uma ideia que não foi dita ou retomar o último elemento citado, tem essa função dentro do texto. O esse, o essa e o isso, para retomar uma ideia anterior que esteja próxima, ok? Aqueles elementos de coesão de prioridade, relevância, em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente, acima de tudo, precipuamente, olha que lindo você colocar, né? Principalmente, primordialmente, sobretudo, haja vista. Esse haja vista, quem era da área do direito adora, né? Importante ressaltar que, olha de citação de autores, você vai citar algum autor. Conforme elucida o autor, olha que lindo, né? Conforme magistra o autor, perfeito. Com o brilhantismo habitual, não, deixa esse brilhantismo de lado, né? De condição, se, todo mundo conhece, caso, eventualmente. De adição e continuação. Além disso, ademais, outro sim. Mas hoje meu mouse está ainda mais, ainda por cima, por outro lado. Também as conjunções aditivas. E, nem, não só, mas também. De tempo, tem uma bateria, né? Depois você dá uma pausa no vídeo e vê todas essas questões de tempo, esses elementos de coesão de tempo. Então, enfim, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco antes, tem vários, depois você der uma olhada. Dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe. Como é um texto objetivo, acho que esses elementos de coesão de dúvida não caberiam bem à sua discursiva, né? Veja que nós temos aqui vários elementos de coesão. Os de certeza, os de surpresa e imprevisto, né? Ilustração e esclarecimentos, que pode ser importante para a sua discursiva. Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras. Propósito e finalidade, com o fim de, a fim de, com o propósito.
D. Resumo e conclusão. Bom para sua conclusão. Ó. Em suma, em síntese, em conclusão, enfim, portanto, dessa forma, dessa maneira. Causa e consequência. Por conseguinte, como resultado, por isso. Depois você volta, dá uma pausa e vai copiando esses elementos de coesão, tá? Contraste, pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo. Muito bem. Então, nós falamos sobre os elementos de coesão. O meu objetivo, quero frisar, não é dar aula de redação. Até porque eu sou professor de Direito Eleitoral. O meu objetivo aqui é ajudá-los com algumas dicas. O principal nós vamos tratar agora, que são as possibilidades de temas para as questões discursivas de Direito Eleitoral. Tá? É claro que você tem que estudar além disso. Primeiro tema que eu vejo que pode ser possível, alistamento eleitoral dos indígenas. Então veja, pesquise sobre a obrigatoriedade ou não do alistamento eleitoral para os silvícolas, né? No que tange aos integrados, os não integrados, em vias de integração. Esse alistamento eleitoral é tema, né, da Resolução 21.538. Então é importante que o aluno aprofunde nessas ideias, né, do alistamento eleitoral, apesar que é uma resolução que não está presente no edital, pode ser que não seja cobrado, né? Mas a gente tem que preparar para o pior, não é verdade? As funções da justiça eleitoral pode ser um tema muito bacana, né? Então a função administrativa, jurisdicional, qual é a função típica, qual que é a função atípica, as diferenças entre circunscrição, zona e seção eleitoral. Então, vá para a prova com esses conhecimentos bem delineados. O que é a circunscrição, que está relacionada ao pleito, o que é a zona eleitoral, que é a divisão dos estados, e a seção eleitoral, que são os locais de votação. Veja também quantos eleitores tem essa seção eleitoral para as capitais e para o interior. Muito cuidado com isso. O juiz eleitoral e suas competências, uma vez que o juiz eleitoral é o que tem maior contato com os eleitores, entre aspas, né? Então nós temos também um regulamento número 803 de 2009 dos juízes e cartórios, possuem as competências desse juiz eleitoral. Então estude em conjunto com o Código Eleitoral as funções do juiz, as suas devidas competências, tá? A diferença entre transferência e revisão, muita gente ainda não conhece, né? Nós temos a transferência como uma alteração de município, né? E já a revisão não. Eu posso fazer uma retificação de dados, uma alteração de domicílio dentro do mesmo município, uma alteração de local de votação, uma regularização de situação de eleitor que está com título cancelado. E o voto e suas características é uma grande aposta. O que é o voto? A diferença do voto com o sufrágio e com o escrutínio, né? Quais são essas características do voto, sendo universal, periódico, né, personalíssimo, direto? Analise essas características, meus amigos. Não vão para a prova sem saber detalhadamente esses pontos, tá bom? Essas são algumas dicas. Tenho como atingido o meu objetivo nessa vídeo aula de hoje, né, nessas dicas de hoje, que era justamente tratar com vocês algumas características importantes dessas discursivas. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho me esforçado ao máximo para poder passar para vocês um pouquinho do que eu sei para essa avaliação. Vou torcer muito por vocês. Estarei em Belo Horizonte no dia da prova, tá? Estarei lá. É bem provável que nós possamos corrigir essa prova aí logo após o concurso. Então é isso, pessoal. Beijos para vocês, bons estudos. Agora é reta final, faltam 19 dias. É pegar nos exercícios, tá? Fazer exercícios em cima de exercícios e praticar discursiva. Faça uma discursiva por dia. Não vai levar nada que 40 minutos para fazer isso, né? Reservado o seu tempo. O que você faz da meia-noite às 6? Né? Grande beijo para vocês, um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.